Hoje é quinta-feira, um dia selado nos céus, um portal aberto sobre a sua vida. Não é uma quinta-feira qualquer. É a quinta-feira do Efatá divino, o dia em que o som da voz de Deus rompe o silêncio das suas impossibilidades e declara: abra-se. Sinta a atmosfera carregada de expectativa, pois o Espírito Santo paira sobre este momento, pronto para realizar o impossível. Uma unção de rompimento está sendo liberada agora e a ordem irrevogável do Altíssimo ecoa: Efatá. Que toda barreira caia, que toda porta se escancare, que todo ouvido espiritual se destampe. Deixe seu Efatá trovejante nos comentários e diga de onde a glória de Deus te alcança. Amados irmãos e irmãs em Cristo, povo eleito, nação santa, sacerdócio real, reúnam-se em espírito e em verdade, pois hoje a trombeta de Deus soa com uma nota diferente, uma nota de intervenção sobrenatural, uma nota chamada Efatá. Estamos aqui, não por acaso, não por rotina, mas por um decreto divino estabelecido antes da fundação do mundo. O Senhor dos Exércitos convocou esta Assembleia Santa nesta quinta-feira específica para liberar sobre você uma palavra que tem o poder de redefinir sua história, de quebrar cadeias que te prendem há gerações, de abrir caminhos onde só existem muralhas intransponíveis. Quantos aqui se sentem presos? Quantos sentem que suas orações batem num teto de bronze? Quantos percebem que há áreas em suas vidas que simplesmente não avançam, como se estivessem seladas, trancadas, inacessíveis? Talvez sejam seus ouvidos espirituais incapazes de discernir a voz suave e poderosa do pastor. Talvez seja sua boca, silenciada pelo medo, pela dúvida ou por acusações, impedindo que você declare as promessas de Deus com autoridade. Talvez sejam suas finanças, bloqueadas por um espírito de miséria que te sussurra mentiras de escassez. Talvez sua saúde, definhando sob o peso de um diagnóstico médico que parece uma sentença final. Talvez seus relacionamentos, marcados por muros de silêncio, mágoa e incompreensão. Talvez seu ministério, seu chamado, seu propósito divino que parece adormecido, sem força para se manifestar. Sinto no meu espírito uma profunda compaixão por cada alma que se conecta agora, sentindo o peso esmagador dessas barreiras. Vejo correntes invisíveis apertando tornozelos, mordaças espirituais sufocando a voz da fé, vendas escuras impedindo a visão do futuro glorioso que Deus preparou. Ouço o gemido silencioso de corações que anseiam por um milagre, por uma mudança, por um toque do divino que transforme radicalmente sua realidade. Vejo lágrimas que rolam na calada da noite, perguntas que ecoam no vazio. Até quando, Senhor? Até quando terei que esperar? Onde está a tua promessa? Onde está o teu poder? Mas eu vim aqui hoje, nesta quinta-feira de Efatá, não para lamentar a existência dessas muralhas, mas para anunciar profeticamente a sua queda iminente. Vim como um arauto do Rei dos Reis, carregando um decreto selado com o sangue do Cordeiro, uma palavra que estremece os fundamentos do inferno e faz os céus se moverem em seu favor. Essa palavra é Efatá. Abra-se. Vamos mergulhar nas águas profundas da Palavra de Deus, lá no Evangelho de Marcos, capítulo 7. Acompanhem-me nesta jornada espiritual. Jesus estava atravessando a região de Decápolis, uma área predominantemente gentílica, um território que, para muitos judeus da época, era considerado impuro, distante das promessas de Israel. Mas Jesus não conhece fronteiras geográficas ou barreiras culturais quando se trata de manifestar o seu poder e a sua compaixão. Onde há necessidade, ali ele está. Onde há um coração clamando, ali ele se manifesta. E ali, naquela terra estrangeira, trouxeram-lhe um homem. Observem a condição dele, surdo e com dificuldades para falar. Imaginem a prisão silenciosa em que ele vivia. Um mundo sem som, sem a melodia da música,
sem a voz dos entes queridos, sem a capacidade de ouvir as boas novas do reino que Jesus pregava. E, além disso, uma língua presa, uma dificuldade imensa para se comunicar, para expressar seus pensamentos, seus sentimentos, suas necessidades. Uma vida de isolamento, de frustração, de limitações severas. Quantos de nós, de maneiras diferentes, não nos sentimos assim? Surdos para a voz de Deus em meio ao barulho do mundo ou às acusações do inimigo. Gagos espirituais, incapazes de orar com fervor, de adorar com liberdade, de testemunhar com ousadia. Presos em nosso próprio mundo de limitações autoimpostas ou impostas pelas circunstâncias. A multidão suplica a Jesus que imponha as mãos sobre ele. Mas Jesus, em sua infinita sabedoria e sensibilidade, faz algo diferente. Ele o tira da multidão, à parte. Que gesto poderoso! Jesus te chama hoje para sair do meio do barulho, da confusão, das opiniões alheias, das vozes que te dizem que não tem mais jeito. Ele quer um encontro pessoal, íntimo, transformador com você. Ele te leva à parte porque o milagre que ele vai operar é profundo demais para ser apenas um espetáculo público. É uma restauração de dentro para fora. E então, veja a cena com os olhos da fé. Jesus coloca os dedos nos ouvidos do homem. Que imagem forte! Os dedos que criaram as galáxias agora tocam os ouvidos bloqueados, simbolizando a abertura para o som divino, para a palavra que traz vida. Depois, Jesus cuspiu e tocou a língua do homem. Um ato que pode parecer estranho para nós, mas carregado de significado. Naquela cultura, a saliva era por vezes associada à cura e ao poder. Jesus está usando elementos terrenos para manifestar um poder celestial, mostrando que ele é Senhor sobre o físico e o espiritual. Ele está tocando a fonte da dificuldade de comunicação, preparando-a para ser liberada. E então, o clímax. Jesus ergue os olhos aos céus. Ele se conecta com o Pai, a fonte de todo o poder. Ele demonstra que a sua autoridade vem de cima. E com um profundo suspiro, um gemido que expressa a dor divina pela condição humana caída e o anseio pela restauração, ele libera a palavra de comando, a palavra que ecoa através dos séculos, a palavra que hoje ressoa neste ambiente virtual e no seu espírito. Ele bradou, Efatá, que significa abra-se. No instante em que essa palavra saiu dos lábios do mestre, algo extraordinário aconteceu. Diz a Escritura, em Marcos 7,35. E imediatamente os seus ouvidos se abriram, a prisão da sua língua se desfez, e ele falava perfeitamente. Aleluia! Imediatamente. Não houve processo gradual, não houve terapia, não houve espera. Foi instantâneo. A palavra criativa de Jesus desfez em um segundo aquilo que talvez fosse uma condição de nascimento ou um bloqueio de anos. Os ouvidos se abriram. O som invadiu o seu mundo silencioso. Ele pôde ouvir o canto dos pássaros, a brisa no vento, a voz de Jesus, e a sua língua se soltou. Aquilo que o prendia, que o impedia, que o embaraçava, foi desfeito. E ele começou a falar perfeitamente. Glória a Deus! Essa palavra, Efatá, não foi apenas para aquele homem, naquela região de Decápolis há 2000 anos. Essa palavra é para você, hoje, nesta quinta-feira. É um decreto profético que está sendo liberado sobre cada área da sua vida que se encontra fechada, bloqueada, silenciada, impedida de fluir segundo o propósito de Deus. Efatá para os seus ouvidos espirituais. Chega de surdez espiritual, chega de confusão, chega de não conseguir discernir a voz do bom pastor em meio a tantas vozes estranhas. O Senhor está destampando seus ouvidos agora. Em nome de Jesus, eu declaro: Efatá, abra-se para ouvir a direção clara de Deus para a sua vida. Abra-se para ouvir palavras de consolo, de encorajamento, de sabedoria divina.
Abra-se para discernir as ciladas do inimigo e rejeitar suas mentiras. Comece a ouvir o sussurro do Espírito Santo guiando seus passos, revelando mistérios, confirmando promessas. Isaías 30, 21 diz: Quer te desvies para a direita, quer para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra, dizendo: Este é o caminho, andai por ele. Receba essa capacidade de ouvir a voz diretiva de Deus. Efatá para a sua audição espiritual. Ouça e viva. Efatá para a sua boca. Chega de mudez espiritual. Chega de gaguejar na hora de declarar a palavra. Chega de medo de testemunhar. Chega de língua presa pela acusação, pela vergonha ou pela incredulidade. A prisão da sua língua está sendo desfeita agora. Em nome de Jesus eu declaro: Efatá. Abra-se para proclamar as grandezas de Deus. Abra-se para liberar palavras de fé que movem montanhas. Abra-se para adorar em espírito e em verdade, com cânticos novos, com louvores que rompem cadeias. Abra-se para profetizar sobre o vale de ossos secos da sua vida e ver um exército se levantar. A sua boca é um instrumento de poder nas mãos de Deus. Use-a. Salmos 81:10 diz: Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito. Abre bem a tua boca e te encherei. Deus quer encher sua boca com a sua palavra, com o seu louvor, com a sua autoridade. Declare comigo: A minha boca está aberta para o Senhor. Efatá. Efatá para a sua mente e o seu entendimento. Chega de confusão mental, chega de pensamentos de derrota, de ansiedade, de depressão que te paralisam. Chega de véus que te impedem de compreender as verdades gloriosas da palavra de Deus. O Senhor está abrindo a sua mente agora. Em nome de Jesus, eu declaro: Efatá. Abra-se para a mente de Cristo. Abra-se para receber revelação, discernimento, clareza de propósito. Abra-se para entender os planos perfeitos que Deus tem para você. Que toda fortaleza de argumentos contrários à vontade de Deus seja derrubada na sua mente agora. 2 Coríntios 10:5 nos ensina a levar cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Sua mente está sendo renovada, iluminada, aberta. Receba a sabedoria que vem do alto. Efatá para o seu entendimento. Efatá para o seu coração. Chega de coração fechado pela mágoa, pelo ressentimento, pela amargura, pela decepção. Chega de coração endurecido pela dor, incapaz de amar, de perdoar, de confiar novamente. O Senhor está tocando as feridas mais profundas do seu coração agora. Ele está derramando o bálsamo de Gileade sobre a sua alma. Em nome de Jesus, eu declaro: Efatá. Abra-se para o amor curador de Deus. Abra-se para liberar perdão e receber perdão. Abra-se para a alegria que excede todo entendimento. Abra-se para a paz que guarda o coração e a mente em Cristo Jesus. Que as comportas do seu coração se abram para receber e transbordar o amor ágape. Ezequiel 36:26 promete: Dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Receba um coração novo, aberto, sensível à voz de Deus e ao próximo. Efatá para o seu coração, efatá para as suas finanças. Chega de portas fechadas na área financeira. Chega de ciclos de dívidas, de escassez, de miséria. Chega de lutar e não ver o fruto do seu trabalho. O Senhor é o dono do ouro e da prata, e Ele tem prazer na prosperidade dos seus servos. Ele está repreendendo o devorador por amor de vós. Em nome de Jesus, eu declaro: Efatá. Abram-se as janelas dos céus sobre a sua vida financeira. Abram-se as portas de emprego, de negócios, de oportunidades de prosperidade. Abram-se os canais de provisão divina de formas inesperadas. Que toda mentalidade de pobreza seja quebrada agora. Que a bênção de Abraão te alcance e te faça prosperar em tudo. Malaquias 3:10 nos desafia: Trazei todos os dízimos à casa do tesouro,
para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. Creia e veja a provisão de Deus se manifestar. Efatá financeiro, efatá para a sua saúde. Chega de corpos cativos pela enfermidade. Chega de diagnósticos que soam como sentenças. Chega de dores crônicas, de fraquezas, de limitações físicas. Jesus levou sobre si as nossas enfermidades e pelas suas pisaduras fomos sarados. O poder que ressuscitou Cristo dentre os mortos habita em você e vivifica o seu corpo mortal. Em nome de Jesus, eu declaro, Efatá, abram-se as fontes da cura divina sobre o seu corpo, que toda célula, tecido, órgão e sistema do seu corpo se alinhe com a saúde perfeita de Deus agora. Que a doença recue, que a dor cesse, que a força seja restaurada, que a unção de cura flua poderosamente sobre você. Receba o toque de Jesus que expulsa toda a enfermidade. Isaías 53:5 é a nossa garantia. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Creia na obra completa da cruz. Receba a sua cura, efatá para a sua saúde, efatá para os seus relacionamentos. Chega de muros de separação entre você e seus entes queridos. Chega de silêncio, de brigas, de incompreensão no seu casamento, na sua família, nas suas amizades. Chega de solidão e de conexões tóxicas. O Deus que nos reconciliou consigo mesmo através de Cristo quer trazer reconciliação e restauração aos seus relacionamentos. Em nome de Jesus, eu declaro, Efatá, abram-se os canais de comunicação saudável. Abram-se as portas para o perdão, para a empatia, para o amor sacrificial. Que relacionamentos quebrados sejam restaurados. Que novas amizades e conexões divinas sejam estabelecidas. Que seu lar seja um lugar de paz, harmonia e bênção. Que haja unidade no corpo de Cristo. Efésios 4:3 nos exorta a guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Busque a paz e a reconciliação e veja Deus abrir portas relacionais. Efatá para seus relacionamentos. Efatá para o seu destino e propósito. Chega de sentir-se perdido, sem rumo, estagnado. Chega de ver seus sonhos e planos divinos engavetados. Chega de sentir que seu potencial está bloqueado, que seu chamado está adormecido. Deus tem um plano único e intransferível para a sua vida, um propósito eterno que Ele deseja cumprir através de você. Em nome de Jesus eu declaro, Efatá, abram-se os caminhos para o cumprimento do seu destino. Que as portas certas se abram no tempo certo. Que os dons e talentos que Deus te deu sejam ativados e usados para a glória dele. Que a unção para o seu chamado seja liberada com poder. Que você avance com ousadia na direção que Deus te apontar. Jeremias 29:11 nos assegura, porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Deus tem um futuro e uma esperança para você. Avance para o seu destino. Efatá para o seu propósito. Efatá para os céus sobre a sua vida. Nós não lutamos contra carne e sangue, mas contra principados e potestades nas regiões celestiais. Muitas vezes, as batalhas que enfrentamos na terra têm raízes espirituais. Mas hoje, pela autoridade do nome de Jesus, nós declaramos Efatá sobre as regiões celestiais. Em nome de Jesus, eu declaro, abram-se os céus sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre a sua igreja, sobre a sua cidade. Que a chuva serôdia e temporando o Espírito Santo seja derramada abundantemente. Que anjos ministradores sejam enviados em seu favor. Que toda oposição espiritual seja quebrada.
que haja um alinhamento divino entre o céu e a terra na sua vida, que as comportas celestiais se abram para liberar revelação, poder, unção e milagres sem medida. Atos 2 descreve a descida do Espírito Santo com um som como de um vento veemente e impetuoso, enchendo toda a casa. Que esse vento do Espírito sopre sobre você agora, abrindo os céus. Efatá celestial. Percebem a dimensão do que estamos declarando hoje? Efatá não é uma palavra mágica, mas um ato de fé que libera o poder inerente à palavra de Deus, proferida pelos lábios do próprio Filho. Quando Jesus disse Efatá, ele estava exercendo sua autoridade divina sobre a criação, sobre a doença, sobre as limitações impostas pelo pecado e pela queda. E essa mesma autoridade nos foi delegada. Em Lucas 10:19, Jesus diz: Eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada vos fará dano algum. Você tem autoridade no nome de Jesus para declarar Efatá sobre toda a área fechada da sua vida. Mas talvez você esteja pensando: pastor, eu já orei tanto, já declarei, já tentei, e nada aconteceu. Como posso crer que desta vez será diferente? Ah, meu irmão, minha irmã, a diferença não está na força da sua voz ou na intensidade do seu desejo. A diferença está em compreender a fonte do poder e em alinhar a sua fé com a vontade soberana de Deus. Primeiro, lembre-se da compaixão de Jesus. Ele não curou o homem surdo e gago por obrigação, mas porque seu coração se moveu de compaixão. Ele se importa profundamente com a sua dor, com as suas lutas, com as suas áreas bloqueadas. Ele não é indiferente ao seu clamor. O suspiro profundo de Jesus, antes de dizer Efatá, revela o quanto ele anseia pela sua libertação e restauração. Creia no amor e na compaixão de Jesus por você. Segundo, reconheça a autoridade absoluta de Jesus. Ele não pediu permissão à doença ou ao bloqueio para sair. Ele ordenou. Efatá é uma ordem divina. A palavra dele tem poder criativo e restaurador. Hebreus 4:12 diz que a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. A palavra de Deus, liberada com fé, tem o poder de penetrar nas áreas mais profundas e bloqueadas da sua vida e trazer transformação. Terceiro, entenda o papel da sua fé. A fé não cria o milagre, mas ela abre o canal para que o poder de Deus flua. É a sua confiança inabalável na palavra e no caráter de Deus que ativa a manifestação do Efatá. Hebreus 11:6 afirma que, sem fé, é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. A sua fé hoje, mesmo que pequena como um grão de mostarda, é o suficiente para mover a mão de Deus. Declare o seu Efatá com fé. Quarto, persevere na oração e na declaração. Aquele homem foi levado a Jesus. Alguém intercedeu por ele. Continue buscando a face de Deus. Continue declarando a palavra sobre a sua situação. Não desista. A persistência na fé demonstra a sua confiança na fidelidade de Deus. Tiago 5:16 nos encoraja. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Continue orando, continue crendo, continue declarando Efatá. Quinto, alinhe sua vida com a vontade de Deus. O Efatá divino opera em harmonia com os propósitos eternos de Deus. Busque viver em santidade, em obediência à palavra, em comunhão com o Espírito Santo. Quando o seu coração está alinhado com o coração de Deus, suas orações e declarações têm um peso espiritual ainda maior. 1 João 5:14-15 nos garante: e esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E,
Se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Busque a vontade de Deus e o efatá será uma consequência natural. Eu sinto a presença de Deus de forma tão intensa neste momento. Sinto que cadeias estão se rompendo agora mesmo. Ouvidos espirituais estão se abrindo. Línguas presas estão se soltando. Portas financeiras estão se destrancando. Corpos enfermos estão recebendo um toque de cura. Relacionamentos estão sendo restaurados. Destinos estão sendo realinhados. Os céus estão se abrindo. Este é o momento do seu efatá. Não é amanhã, não foi ontem, é agora. O poder de Deus está disponível para você neste exato instante. Levante a sua voz onde você estiver. Se não puder falar alto, declare no seu espírito com toda a força da sua fé. Identifique a área da sua vida que precisa desesperadamente de um efatá divino. Visualize essa porta fechada, essa muralha intransponível, essa cadeia que te prende. E agora, pela autoridade que há no nome de Jesus Cristo de Nazaré, o Filho do Deus vivo, declare comigo: efatá, abra-se em nome de Jesus. Efatá para meus ouvidos. Eu ouvirei a voz de Deus com clareza. Efatá para minha boca. Eu falarei as suas maravilhas com ousadia. Efatá para minha mente. Eu terei a mente de Cristo, cheia de sabedoria e revelação. Efatá para meu coração. Eu serei curado, liberto e transbordarei do amor de Deus. Efatá para minhas finanças. As janelas dos céus estão abertas sobre mim e a prosperidade de Deus me alcança. Efatá para minha saúde. Pelas pisaduras de Jesus eu sou sarado. Meu corpo é templo do Espírito Santo. Efatá para meus relacionamentos. A paz, o perdão e a unidade de Deus reinarão em minhas conexões. Efatá para meu destino. Os caminhos estão abertos para eu cumprir o propósito de Deus para minha vida. Efatá para os céus sobre mim. O favor de Deus, a unção do Espírito e a intervenção divina são a minha porção. Receba esta palavra profética no seu espírito. Aproprie-se dela pela fé. O tempo do silêncio acabou. O tempo do bloqueio terminou. O tempo da limitação chegou ao fim. Hoje é o dia do seu efatá. Hoje é o dia da manifestação dos milagres divinos na sua vida. Veja com os olhos da fé as muralhas ruindo. Ouça o som das correntes se partindo. Sinta a liberdade do Espírito inundando o seu ser. Aquele homem, após o efatá de Jesus, não apenas ouviu e falou, mas sua vida foi completamente transformada. Ele se tornou uma testemunha viva do poder de Deus em uma terra gentílica. E quanto mais Jesus pedia que não contassem, mais eles divulgavam. Porque um milagre genuíno não pode ser contido. A sua vida, a partir de hoje, será um testemunho poderoso do efatá de Deus. As pessoas verão a transformação em você e glorificarão ao Pai que está nos céus. Prepare-se para testemunhar. Prepare-se para contar as maravilhas que o Senhor fez e fará. Sua boca foi aberta não apenas para falar coisas comuns, mas para proclamar o Evangelho, para adorar ao Rei, para declarar decretos de vitória. Seus ouvidos foram abertos não apenas para os sons do mundo, mas para ouvir a estratégia de Deus, para receber a sua instrução, para discernir os seus segredos. A unção do efatá não é apenas para receber, mas também para liberar. Assim como aquele homem se tornou um testemunho, você agora é um portador desta unção de abertura. Onde você chegar, declare efatá sobre as situações de bloqueio. Ore pelas pessoas que estão presas, surdas ou mudas espiritualmente. Use a autoridade que Deus te deu para abrir portas em nome de Jesus. Seja um agente de transformação, um canal do poder efatá de Deus neste mundo. Esta quinta-feira não termina aqui. Ela marca o início de um novo ciclo na sua vida. O ciclo das portas abertas, da comunicação fluida com Deus
da manifestação plena do seu poder. Caminhe nesta nova realidade. Viva como alguém cujos ouvidos foram abertos pelo Mestre. Fale como alguém cuja língua foi liberta pelo Rei. Prospere como alguém cujas janelas dos céus foram escancaradas. Viva em saúde como alguém que foi tocado pelo médico dos médicos. Relacione-se como alguém que experimentou a reconciliação divina. Cumpra o seu propósito como alguém cujo caminho foi aplainado pelo Senhor dos Exércitos. Não permita que a dúvida ou o medo tentem fechar novamente aquilo que Deus abriu hoje. Guarde esta palavra no seu coração. Medite nela. Declare-a continuamente. Aproprie-se da vitória que Cristo conquistou por você na cruz e que foi selada hoje com o decreto profético. Efatá. Sinto de Deus que há pessoas aqui que estavam prestes a desistir. A pressão era grande demais, a espera longa demais, a dor profunda demais. Mas o Senhor te diz nesta hora: não desista. Eu ouvi o seu clamor, eu vi as suas lágrimas, eu conheço a sua dor. E hoje eu vim pessoalmente te encontrar e liberar o meu efatá sobre a sua vida. Levante-se, sacuda a poeira. A sua vitória chegou, a porta se abriu, avance. Quero te convidar a fazer algo profético agora. Escreva novamente nos comentários, com toda a fé do seu coração. Efatá. Declare que você recebe esta palavra, que você crê no poder de Deus para abrir todas as áreas da sua vida. E compartilhe esta mensagem. Há tantas pessoas precisando ouvir esta palavra de esperança e poder. Seja um canal de bênção. Ao compartilhar, você está estendendo a unção do efatá para outros. Lembre-se, esta quinta-feira é um marco. O antes e o depois. O tempo do fechamento e o tempo da abertura. O tempo da limitação e o tempo da manifestação dos milagres divinos. Creia, receba, viva e testemunhe o poder do efatá. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam sobre a sua vida, hoje e para sempre. Que cada passo seu a partir de agora seja em terreno aberto, sob céus abertos, com ouvidos abertos e uma boca cheia do louvor e do poder de Deus. Vá e viva o seu milagre. Efatá. Amém.